Olá, pessoal, bem-vindos a mais essa nossa análise. Hoje, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos mergulhar num texto com quase 3.000 anos de idade para tentar decifrar uma crise muito, mas muito atual. Nós vamos usar os escritos de um profeta antigo, Isaías, para entender as relações complexas e às vezes perigosas entre fé, poder e política no Brasil de hoje. Vamos nessa? A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. Será mesmo que um profeta que viveu há 2.700 anos pode explicar o Brasil de hoje? Será que a denúncia que Isaías fez contra os grandes impérios da época dele e contra a liderança corrupta de Jerusalém pode servir como uma lente ou, quem sabe, um espelho para a gente enxergar melhor os nossos próprios dilemas? Pois é, a resposta, como a gente vai ver, é um sonoro e até um pouco assustador sim. O que esse profeta tem a dizer sobre a arrogância do poder, sobre a idolatria da riqueza e a corrupção da religião é francamente de arrepiar de tão atual. Bom, nossa análise começa lá nos capítulos 13 a 23 do livro de Isaías. Essa parte é conhecida como os oráculos contra as nações. Pensa no profeta aqui como uma espécie de correspondente internacional de Deus, anunciando o juízo divino sobre superpotências da sua época. E o interessante é que ele não está falando só para o povo dele, para Judá. Ele está falando para o mundo inteiro. É um recado poderoso, logo de cara. Para Deus, não existem fronteiras. A soberania dele é universal. E aqui, Isaías faz um diagnóstico muito preciso do pecado de cada uma dessas superpotências. De um lado, ele aponta para a Babilônia, o império da força militar, e a acusa de arrogância política, de transformar o poder em violência pura. Mas logo depois, ele vira o holofote para Tiro, que era tipo a Wall Street daquela época, a capital do comércio. E a acusação é de arrogância econômica, ou seja, de tratar o comércio como se fosse um deus, uma fonte de segurança que bastava a si mesma. O que o profeta está mostrando é que a idolatria tem várias caras. Tanto a espada do guerreiro quanto a moeda do comerciante podem se tornar deuses falsos. E com isso a gente chega no ponto central dessa primeira parte. O teólogo John Goldingay resume isso de uma forma brilhante. O tema que domina esses capítulos é que Deus age na história para frustrar toda esperança falsa. Seja a esperança que a gente coloca na força militar, como a Babilônia, na riqueza, como Tiro, ou mesmo em alianças políticas espertas. Isaías declara que tudo isso, uma hora, vai ruir. A mensagem para o povo dele era clara e continua sendo para nós. A única fonte segura de esperança é o próprio Deus, e não as estruturas de poder que a gente inventa. E é exatamente aqui, quando a gente acha que entendeu o padrão, Deus julgando as nações estrangeiras, os outros, que Isaías faz uma jogada de mestre, uma virada profética genial e totalmente desconcertante. O espelho que ele estava apontando para o mundo, de repente, ele vira para dentro de casa. A crítica, que era externa, se torna interna. Pensa só, depois de listar os pecados da Babilônia, da Assíria, do Egito, de Tiro, o profeta faz uma pausa que chega a ser dramática. Ele nos faz pensar que o pior já foi dito. Mas não. A crítica mais dura, a denúncia mais cortante ainda estava por vir. E o alvo não era nenhum inimigo estrangeiro. E aqui está a grande virada, o choque. Lá no capítulo 22, a crítica mais pesada de todas é reservada para a liderança corrupta de Jerusalém, a cidade que Isaías, com muita ironia, chama de Vale da Visão. Olha que coisa, o lugar que deveria ser o centro da revelação divina tinha se tornado um abismo de cegueira espiritual. O povo de Deus, e principalmente seus líderes, não estão livres do julgamento. Na verdade, para eles, a régua é ainda mais alta. Como diz o comentarista Brevard Childs, para Isaías, ser povo escolhido não é um crachá de imunidade. E para que essa corrupção interna não ficasse só na teoria, Isaías dá um rosto a ela. Ele foca em um personagem específico, um oficial do palácio chamado Sebna. Ele não era o rei, mas era um alto funcionário, um burocrata do poder. E é nele que o profeta personifica tudo o que estava de errado com a liderança do povo de Deus. Sebna se torna, então, o arquétipo do líder que serve a si mesmo. Ele é o retrato do poder institucional que esqueceu completamente a razão de existir. Ele não está nem um pouco preocupado com a justiça, com os mais pobres ou com o que Deus quer. O foco dele é a sua própria segurança, a sua imagem e, literalmente, construir um monumento para o seu próprio legado. Vamos detalhar um pouco o perfil desse Sebna, porque ele é a chave para a nossa análise. Primeiro, o cara está construindo um túmulo de luxo para si mesmo em um lugar de honra. É um projeto de pura vaidade para garantir que seu nome não seja esquecido. Ele busca status e segurança pessoal acima de qualquer outra coisa. Ele usa a posição que tem, a instituição que deveria servir, apenas para se promover. E claro, ao fazer tudo isso, ele ignora completamente o chamado de Deus por justiça e arrependimento.
O veredito divino é implacável. Por causa dessa arrogância toda, ele vai ser arrancado do poder de forma violenta. E aqui, o ponto de Isaías fica cristalino. O profeta não só denuncia o modelo errado, ele anuncia o modelo certo. Deus declara que vai tirar Sebna para colocar no lugar dele um homem chamado Eliaquim, que é o seu oposto completo. Olha o contraste. Onde Sebna é arrogante, Eliaquim é um servo. Onde Sebna busca se promover, Eliaquim busca servir com humildade. Sebna usa o poder para si mesmo. Eliaquim vai receber autoridade para o bem do povo. Um é removido em desonra, o outro é elevado por Deus. Com essa comparação, Isaías estabelece um padrão eterno para a verdadeira liderança. E agora, finalmente, a gente faz a ponte para os nossos dias. Como é que essa história antiga, esse confronto entre o Sebna e o Eliaquim, está sendo usado hoje como uma ferramenta de diagnóstico, quase como um grito profético por fidelidade no meio da crise que a gente vê no Brasil? É o que a gente vai ver agora. O arquétipo do Sebna ressoa de um jeito muito forte hoje em dia. Críticos e teólogos estão usando essa figura para analisar o comportamento de líderes religiosos que, na visão deles, parecem ter trocado a cruz pelo palanque político. Líderes que, assim como Sebna, parecem mais preocupados com o próprio legado, com a influência política e com a segurança pessoal do que com a integridade do evangelho e o bem do povo. A aliança com projetos de poder, a defesa de pautas antidemocráticas, o silêncio diante da injustiça, tudo isso é visto como um eco moderno do pecado de Sebna. Essa indignação toda deu origem a documentos como o Manifesto Profético, que foi uma declaração assinada por vários líderes cristãos aqui no Brasil. A frase de abertura já é um diagnóstico direto. Um soco no estômago. Vimos púlpitos transformados em palanques. Vimos profetas se calarem por conveniência. É um reconhecimento doloroso de que a igreja, ou pelo menos uma parte dela, se tornou um espelho de Sebna, e não de Eliaquim. O primeiro compromisso desse manifesto vai direto no coração da idolatria política. Ao declarar que Cristo é nosso rei e nenhum outro, ele rejeita o que é chamado de messianismo político, sabe? Aquela tendência de tratar líderes humanos, seja de direita ou de esquerda, como se fossem salvadores da pátria. É um chamado para voltar à soberania única de Cristo, um eco direto do alerta de Isaías contra a confiança em qualquer poder humano. O segundo ponto ataca diretamente o espírito de Tiro, a superpotência econômica. O evangelho não é produto nem instrumento de poder. Isso é uma denúncia muito clara da indústria da fé, da comercialização de bênçãos e do uso da religião como uma ferramenta para conseguir vantagens políticas ou financeiras. O manifesto clama por uma fé que não está à venda e que não pode ser usada como massa de manobra para projetos de poder. E, por fim, o manifesto reafirma valores que, na visão de quem assinou, foram abandonados em nome da conveniência política. Justiça e verdade são inegociáveis. Esse é um chamado para que a igreja se posicione a favor da democracia, da dignidade humana e da integridade, não por uma questão de ideologia partidária, mas por obediência à justiça do reino de Deus. É um apelo para a gente alinhar nossa fé com a ética e não com o poder do momento. Então, chegando ao final desse nosso percurso, que foi das ruínas da Babilônia até os debates acalorados do Brasil de hoje, qual é a grande lição? O que essa análise de Isaías nos deixa como um princípio que não envelhece? O ponto crucial, então, é este. A mensagem de Isaías é um alerta atemporal, que vale para qualquer época. Ele nos mostra o perigo profundamente corrosivo que aparece quando a fé resolve buscar o poder do mundo. Quando a igreja se torna mais parecida com a Babilônia ou com o Tiro do que com a comunidade do servo sofredor. Quando seus líderes espelham a arrogância de Sebna em vez da humildade de Eliaquim. A história que Isaías conta, e que a história recente do Brasil parece recontar, é que essa aliança sempre termina em comprometimento espiritual e na perda da voz profética. E assim, a gente encerra essa análise com uma pergunta que ecoa desde os corredores do palácio em Jerusalém até os púlpitos e gabinetes de Brasília. Uma pergunta que cada um de nós precisa refletir. Quando a fé encontra o poder, quem está de fato servindo a quem? É a fé que está moldando o poder com justiça e verdade? Ou é o poder que está corrompendo a fé com conveniência e idolatria? A resposta a essa pergunta, pessoal, define tudo. Obrigado por nos acompanhar.